Agora é possível fazer, né, a seguinte operação, né? Vamos declarar algumas variáveis aqui também, para mim, né? Por exemplo, A igual a 3 e B igual a menos 6, né? Se a gente for fazer análise dessas duas variáveis, né, a gente vai ver que as duas, né, são do tipo inteiro, né? Então, tanto o A como o B vão ser do tipo inteiro. Mas eu posso forçar elas, né, no caso, a se tornarem uma variável do tipo float, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui float A, então agora eu estou criando uma variável x que vai ter o conteúdo, né, igual a 3, só que vai ser uma variável do tipo float, tá? E eu posso criar uma variável y também, da mesma forma, né? Só manter o padrão aqui, float b, e ela recebeu. Então, se eu conseguir colocar aqui o print do x, né, você vai ver que ele já apresenta um número com um indicador de divisão decimal, ali que tem o ponto, né, ponto zero, né, e a gente consegue ver que já é um float, né. A gente pode também tentar ver aqui que o x, né, ele tem o tipo float, e para o y vai ser a mesma coisa também, tá? Type y também é float, ok? Então isso aqui se chama casting, né? A gente consegue converter uma variável para outro tipo utilizando essas funções. E da mesma forma, se eu quisesse converter, por exemplo, uma variável chamada c, né, que é um valor com delimitador decimal, tá? Para inteiro, né? Então eu faria o seguinte, eu colocaria isso numa outra variável, por exemplo, z, int, eu colocaria aqui o conteúdo de c. Agora fazendo print de z, o que vai acontecer, né? A gente vai ver que o que está depois do separador decimal, né, ele vai sumir, tá? Ele vai desaparecer. Então, ele vai converter de uma forma forçada o número, tá, para inteiro. Você observa também que não fez nenhum tipo de arredondamento, tá? Existem outras funções que vão tratar de arredondamento, mas esse não é o caso. Então, quando você força utilizando uma função int para converter do tipo float para int, ele vai necessariamente cortar as casas decimais, importando se está muito próximo do, do outro valor, quer dizer, ele não vai fazer nenhum arredondamento, né? Ou se está muito abaixo também, ele não vai fazer arredondamento para baixo, tá? Então, dessa forma a gente consegue ver que o tipo, né? Se a gente colocar aqui o tipo da variável z é a classe int também, tá?